Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, 26 de março, a Santa Igreja Ortodoxa tem a comemoração da sinaxe do Arcanjo Gabriel e também celebra Santo Irineu de Esmirne. Como eu falei já um pouco de São Gabriel no dia da Anunciação, é muito comum na Igreja Ortodoxa, após uma grande festividade, no dia seguinte ela celebra aqueles que estão associados a essa festa. Por exemplo, na Santa Teofania, no dia 7 de janeiro, celebra São João Batista. Como foi festa da Anunciação, dia 25, antes de ontem, que nós celebramos as vésperas de ontem, dia 25. Então hoje se celebra São Gabriel, que esteve ativamente participando dessa festividade. Mas eu resolvi colocar os nossos esforços e a nossa atenção em Santo Irineu de Esmirne, porque foi um padre casado, um padre com filhos, e eu já tinha dito na quarta-feira passada que a Santa Igreja Ortodoxa ela não coloca em posições diferentes tanto o monasticismo como os homens e as mulheres casadas. E isso fica bem visível para nós quando nós olhamos os sacerdotes casados. Aqui no Ocidente se tem uma grande dificuldade de se entender isso. Algo que é tão natural para as igrejas do Oriente, para as pessoas que vivem no Ocidente, quando fala que um padre é casado, eles arregalam o olho. Você tem que ter até cuidado para não ferir as pessoas. Imagina uma senhora de 90 anos, que nasceu na Igreja Católica Romana, foi ensinada desde pequenininha que padre não casa jamais. Você dizer para ela e tentar explicar isso para ela, tem que ter muita doçura, muita paciência, porque senão causa escândalo para ela. E a nossa missão não é causar escândalo, é ter paciência, pregar o Evangelho, mas com amor, com paciência. Mas é algo muito natural para nós ortodoxos. É algo muito natural para o início da igreja. É algo muito natural na Santa Palavra de Deus. Quando nós olhamos as cartas de São Paulo, era algo muito natural para os cristãos. Mas que pouco a pouco no Ocidente, infelizmente, foi sendo esquecido, foi sendo até rechaçado. Pois algo que foi até visto com maus olhos. E aí entrou o puritanismo e aí as coisas pioraram de vez. Então, por exemplo, eu sou padre ortodoxo, casado, tenho esposa, tenho filhos, tenho que ter muito cuidado com isso. Às vezes vou na escola buscar o filho de batina, as pessoas ficam olhando assim, esse padre não presta. Então tem que ter cuidado, tem que ter paciência, porque não são todas as pessoas que sabem. E até hoje ainda as pessoas ainda se assustam quando ouvem. Por isso eu resolvi falar de Santo Irineu e não da sinaxe de São Gabriel. Quando houve perseguição sobre os imperadores Diocleciano e Maximiano, os cristãos, participando de várias agonias e com uma mente devotada a Deus, suportaram voluntariamente as punições infligidas pelos tiranos. Assim, eles se tornaram participantes de recompensas perpétuas. Isso também aconteceu com o servo de Deus Irineu, bispo da cidade de Esmirne, cujo julgamento eu agora contarei para vocês,
para mostrar sua vitória. Ele, por causa de sua modéstia inerente e seu temor a Deus, a quem serviu com ações dignas, foi considerado digno de seu nome. Para quem não sabe, Irineu vem do grego Iríneo, significa paz. Pode-se dizer que o nome de Irineu pode ser pacificador. Então ele foi capturado e apresentado ao governador legítimo da Panônia. Este governador disse a ele: obedeça aos comandos divinos e sacrifique aos deuses. Irineu respondeu: aquele que sacrifica aos deuses e não a Deus estará eternamente perdido. O governador disse: os imperadores mais misericordiosos ordenaram que você sacrifique ou sucumba às torturas. Irineu respondeu: para mim é ordenado suportar torturas em vez de negar a Deus e sacrificar aos demônios. O estimado governador ordenou que ele fosse torturado. E quando ele foi severamente torturado, ele disse a ele: o que você diz, Irineu? Sacrifica. Irineu respondeu: eu sacrifico através de uma confissão completa ao meu Deus, a quem sempre adorei. Seus parentes, vendo-o sendo torturado, imploraram-lhe. Seus filhos abraçaram seus pés, dizendo: tem misericórdia de ti e de nós, Pai. Imagina para um pai que cria seus filhos com tanto amor. Esse homem pacífico, que amava a Deus, amava sua esposa, amava sua família, amava o seu rebanho, está diante de um pedido tão difícil desse, dos seus filhos. Não faça isso, Pai. Não porque os seus filhos não amavam a Cristo, mas eles não queriam ficar sem um pai. Talvez ainda não tinham essa mentalidade de entender que teria o seu pai por toda a eternidade. E então é natural que se sinta isso que essas crianças pediram ao seu pai. As mulheres com rostos tristes imploraram por sua vida, mas, detido por um desejo melhor, ele manteve o julgamento do Senhor diante dos seus olhos, que diz: se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Os santos levam a palavra de Deus com muita sinceridade. Podemos dizer que é ao pé da letra. Se alguém, nós ouvimos isso no Evangelho de domingo da Santa Cruz: se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei. Para os santos, um simples verso, uma simples frase marcam a sua vida. E eles deixam que esse Evangelho entre em sua vida, pulse dentro deles, e isso os faz ter a maior coragem e sem medo nenhum diante das pessoas e do mundo. Desconsiderando a todos, ele não respondeu a ninguém e apressou-se para atingir a esperança suprema de seu chamado. O governador disse: o que você diz, pelo bem de sua juventude, seja movido pelas lágrimas destes e sacrifique. Irineu respondeu: eu olho para a eternidade, estou decidido, não sacrificarei para ídolo nenhum. O governador ordenou que ele fosse levado para a prisão. Por muitos dias ele ficou confinado ali e sujeito a punições. Mas em um certo momento, no meio da noite, o mártir Irineu foi trazido novamente perante o tribunal do governador. Este governador disse a ele: agora sacrifique. Irineu respondeu: faça o que é ordenado, não espere isso de mim. Como os santos são belos, como são corajosos. Que pai de família, que grande padre, que grande bispo, que grande esposo, que grande exemplo para os seus filhos. Irineu não prega apenas com palavras, Irineu prega com sua vida. Irineu prega com sua vida.
As suas ações testemunham que ele realmente ama o Senhor do fundo da sua alma, não como nós, covardes como nós somos. O governador legítimo ordenou novamente que ele fosse espancado com varas. Irineu respondeu: eu tenho Deus, a quem fui ensinado a adorar desde a minha tenra idade, e eu adoro, que me confirma em todas as coisas, e a quem também trago ofertas, mas não posso adorar deuses feitos por mãos humanas. O governador disse: ganhe a morte, que as torturas que você suportou sejam suficientes. Irineu respondeu: obterei a morte por meio daqueles castigos que você pensa em infligir, os quais eu não sinto. Por causa de Deus, receberei a vida eterna. O governador disse: você tem uma esposa, Irineu? Irineu respondeu: eu não tenho uma. O governador disse: você tem filhos, Irineu? Eu não tenho nenhum. O governador disse: você tem pais, Irineu? Eu não tenho nenhum. O governador então disse: e quem foram aqueles que lamentaram suas inquisições passadas? Ele respondeu com muita coragem: é o comando do meu Senhor Jesus Cristo que diz: aquele que ama pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou irmãos, ou pais, mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, olhando para Deus no céu e me voltando para suas promessas, enquanto desprezo todas as coisas, eu me ofereço por eles. Irineu ama sim sua esposa, ama sim seus filhos, ama sim seus pais, do fundo da alma, mas não tanto quanto ele ama a Deus. Não tanto quanto ele ama a Deus. Vocês que são novos, vão se casar, escolham mulheres de Deus, escolham homens de Deus, para que vocês possam ter mais facilidade, assim como Irineu, de entender as coisas do alto. Porque se vocês, assim como Jesus disse, colocar a mulher de vocês, o namorado de vocês, o filho de vocês, os pais de vocês, diante de Deus, na frente de Deus, estão perdidos. E nós temos muita facilidade de fazer essas coisas. Eu já conheci casais no passado que eram lindos como casal na igreja. Casaram, um começou a empombar com o outro. Não quero ir mais ir para a igreja. E a mulher deixou de ir para a igreja por causa do namorado. Você não me conheceu na igreja? Ah, mas agora eu não quero mais. E aí, padre, o que eu faço? Pergunta difícil. O Evangelho te responde. Você tem a resposta do Evangelho, não tem a resposta do mundo. Não coloque homem, não coloque mulher, não coloque nada na frente de Deus. Tem que ter coragem para entender isso. Mas é o que o Evangelho diz, não sou eu que estou dizendo. E Irineu respondeu: meus filhos têm Deus, por sua graça eu posso salvá-los, mas você faça o que lhe é ordenado fazer. O governador disse: eu aconselho o jovem a se sacrificar e que eu não tenha que infligir torturas a você. Irineu respondeu: faça o que quiser, logo você verá quanta estima o Senhor Jesus Cristo me concederá em oposição às suas maquinações. O governador disse: eu darei a sentença a você, Irineu. Eu o parabenizo se você fizer isso, passando a sentença. E ele respondeu: eu ordeno que Irineu, desobediente aos comandos imperiais, seja jogado no rio. Irineu falou: eu esperava suas muitas ameaças e muitas torturas, para que por causa delas você pudesse me sujeitar à espada. Mas você decidiu não infligir isso. Eu oro para que você entenda como os cristãos
por causa da fé que têm em Deus, estão acostumados a desprezar a morte. Os santos nos colocam em muitos paradigmas muito difíceis. Não são muito compreensíveis os santos. Não são compreensíveis. Nós somos muito fracos. Somos moles demais. Qualquer coisinha, qualquer coisa, eu já começo a sentir o peso e eu já começo a dar passos para trás. Parece que os santos, quanto mais as pessoas vão colocando as dificuldades, mais eles se mantêm firmes. Se mantêm firmes não porque sua fé está em algo intelectual apenas, mas porque eles experimentam Deus de verdade. Eu falei que ia pegar fogo. Porque eles colocam a sua fé, a sua esperança em Deus de verdade, não em uma ideia. Ideias passam. A experiência com Deus fica. Como eu posso dar esse passo, Padre, da ideia para amar Deus de verdade? Experiência com Deus. Vida de oração, liturgias, Santa Eucaristia, vigílias, combustines, regra de oração bem vivida. Isso vai nos dando a experiência real, concreta, que os livros às vezes não podem nos dar. Quando Santo Irineu diz essas coisas, quando ele coloca Deus acima de tudo, de sua família, filhos, esposa, pais, amigos, seu rebanho, é porque ele tem essa experiência concreta com Deus. Ele não ama a ideia de Deus. Ele não ama as letras do livro. Ele ama aqueles que as inspirou. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Se nós quisermos ter essa experiência, nós temos que arregaçar as mangas e nos colocarmos à disposição de Deus para que essa experiência seja concreta em nossa vida. Caso contrário, vamos ficar apenas nas ideias. Daqui a poucos dias serão recebidas muitas pessoas na igreja. Muitos catecúmenos estão se preparando. E o catecumenato, no início, ele é algo muito belo, é tudo novo, muita experiência. Mas com o passar do tempo, isso vai esfriando. Graças a Deus que vai esfriando aquela alegria, aquele momento especial. E aí vocês vão sendo provados, dia após dia. E é nessa prova, é nesse viver, nesse rezar, nesse passar pelas dores é que vocês vão crescendo e vocês vão tendo experiência com Deus. Então, meus queridos e amados filhos, sejam firmes, sejam valentes, assim como o Santo Irineu. Esse homem casado, pai de família, padre, bispo, colocou o Cristo realmente acima das coisas, acima de tudo. E não importa quando uma pessoa, quando um homem e uma mulher tem Cristo em seu coração de verdade, não importa o que aconteça, ele permanecerá ali como uma montanha, firme como uma rocha, não como nós ainda somos, tão covardes, tão fraquinhos, diante das dores, dos acontecimentos que sempre estão a bater a nossa porta. Amém.